Quanto dá 7 centenas vezes 10? Vamos observar um pouco com mais calma o que é este vezes 10 da nossa expressão, porque existem certos padrões na matemática quando multiplicamos algo por 10, e podemos usar esta ideia para nos ajudar. Um padrão que podemos utilizar na multiplicação por 10 é o fato de que, ao multiplicar um número inteiro por 10, basta colocar um zero ao seu final e obtemos o resultado. Por exemplo, se eu tiver um número como o 9, ao multiplicá-lo por 10, vamos ter simplesmente 90, porque é só colocar o zero após o 9. E isso acontece porque 9 vezes 10 é a mesma ideia de que pegar 9 dezenas, 9 vezes uma dezena, e 9 dezenas são 90 unidades. Vamos usar essa ideia para resolver o nosso cálculo, e quando falamos de 7 centenas, estamos falando do número 700. São 7 vezes uma centena, e isso está sendo multiplicado por 10. Usando esse primeiro padrão que observamos, basta acrescentar um zero ao final do número 700 e vamos ter o resultado. O resultado, portanto, seria 700 com um zero no final, 7.000. Então, 7 centenas vezes 10 resulta em 7.000, ou 7 unidades de milhar. Existe, entretanto, outro padrão na multiplicação por 10. E esse padrão é a ideia de que, ao multiplicar um número inteiro por 10, nós deslocamos todos os seus algarismos uma casa para a esquerda. Ou seja, ele sai da casa que está e vai para uma casa com valor maior. Vamos dar uma olhada no quadro de ordens. Do exemplo anterior, quando eu tenho 9, são 9 unidades, e ao multiplicá-las por 10, o 9 é deslocado da casa das unidades para a casa das dezenas. E eu passo a ter, então, 9 dezenas. Temos que colocar um zero aqui para completar o número. E, de fato, 9 dezenas são 90 unidades. É o número 90. A conclusão é que 9 vezes 10 é igual a 90. Então, quando você tem um número natural, ao multiplicá-lo por 10, basta deslocar os seus algarismos uma casa para a esquerda. Voltando às 7 centenas vezes 10, quando eu tenho 7 centenas e eu vou multiplicá-las por 10, o 7 das 7 centenas vai se deslocar uma casa para a esquerda e vai, portanto, para a casa da unidade de milhar, ou seja, vai valer 7 unidades de milhar, 7.000. Podemos, finalmente, responder destas duas maneiras ao dizer que 7 centenas vezes 10 resulta em 7 milhares ou 7 unidades de milhar, ou então simplesmente escrever 7.000. Vamos agora a um exemplo envolvendo a divisão por 10. Nesta situação em que eu tenho 212 dezenas divididas por 10, vou começar usando a ideia que já temos, que a divisão por 10 é justamente a operação inversa da multiplicação por 10. Então, os padrões também funcionam ao contrário. Na primeira ideia, ao invés de colocar um zero ao final do número, eu retiro um zero do final daquele número, quando eu divido por 10. Por exemplo, se eu tiver 40 dividido por 10, é só tirar o zero do final do 40 e vamos ter como resultado o número 4. Se você divide 40 em grupos de 10, você vai ter 4 grupos. Vamos usar esta ideia aqui. Se eu tenho 212 dezenas, 212 dezenas, ou seja, 212 vezes uma dezena, que é vezes 10, por isso esse zero no final, 2.120, fica como resultado aqui. E eu vou dividir isso por 10, 212 dezenas divididas por 10. Basta, então, retirar esse zero do final e o resultado desta conta é 212. Então, fazendo a comparação com a ideia da multiplicação por 10, aqui na divisão por 10, os algarismos se deslocam uma casa para a direita, ou seja, eles se deslocam para uma casa menor do que aquelas onde eles estavam antes. Então, quando eu tinha 212 dezenas, ao dividir por 10, eu vou deslocar isso para a direita uma casa, ou seja, para uma casa de valor menor. Então, em vez de 212 dezenas, quando eu dividir por 10, eu vou ter 212 unidades, que, de fato, foi o resultado que encontramos. Ou seja, 212 dezenas divididas por 10 resulta em 212. Então, retomando, ou eu posso, quando eu divido por 10, simplesmente tirar um zero do final do número, ou eu posso deslocar todos os seus algarismos uma casa para a direita. Até o próximo vídeo!